E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai fazer uma análise completa da Novo Nordisk. É uma indústria farmacêutica dinamarquesa que valorizou 22.000% nos últimos 40 anos. Solta a vinheta! Já que a gente vai falar de uma empresa que fabrica insulina, seja um docinho e deixa o seu like e se inscreve no canal. Ah, e fica até o final do vídeo para eu dizer quantos por cento da minha carteira eu vou investir na Novo Nordisk. Então vamos lá. Como sempre, o primeiro passo, a gente olha a ficha técnica no Fundamentei. O primeiro ponto que a gente já pode ver na ficha técnica do Fundamentei é que ela é uma ADR. E o que seria uma ADR? Bem, uma ADR seria similar à BDR aqui no Brasil. Inclusive, a gente já tem um vídeo aqui falando sobre BDR que eu vou deixar o card aqui em cima. Mas basicamente, ADR seria um fundo que replica as ações naquela empresa no seu país de origem. Como a Novo Nordisk é uma empresa dinamarquesa e eu estou investindo nos Estados Unidos através da Avenue Securities, eu acabo tendo que investir através de uma ADR, já que as ações dessa empresa, da Novo Nordisk, são negociadas na bolsa dinamarquesa e não na bolsa americana. Então, um grande banco, nesse caso o JP Morgan, vai lá, compra ações da Novo Nordisk e replica essas ações através de um fundo na bolsa americana, no caso na Nasdaq. Tá, Nathan, mas se não vale a pena investir em BDRs no Brasil, se não é o melhor caminho, por que eu vou investir em uma ADR americana? Basicamente, até o momento, a única empresa que eu quero investir fora dos Estados Unidos é a Novo Nordisk. Então não vale a pena para mim abrir conta numa corretora na Dinamarca para poder investir nessa empresa e somente nessa empresa. Eu prefiro investir através de ADR mesmo, que consolidam os meus investimentos todos na Avenue, todos numa corretora só americana. E lembrando que quando a gente investe em BDRs no Brasil, o dinheiro não vai para os Estados Unidos, o dinheiro fica aqui no Brasil. Só que nesse caso, como eu estou investindo em um ADR americano, o dinheiro fica nos Estados Unidos, o que já é bem interessante para mim, já é o motivo de eu estar investindo no exterior, é tirar meu dinheiro do Brasil. Então, se o dinheiro vai ficar nos Estados Unidos ou na Dinamarca, para mim não faz tanta diferença. Outro ponto seria a questão dos dividendos. Existe um acordo entre Dinamarca e Estados Unidos que todos os investidores americanos são tributados em 27% dos dividendos, o que também não é um problema para mim, já que o acordo do Brasil e Estados Unidos é de 30% dos dividendos. Então, todos os meus ativos americanos eu já pago 30% de dividendos. Pagar 27% por ser um ADR, não vejo tanto problema assim, até porque é um único ativo na minha carteira. Então não seria problema para mim pagar esses 27% de dividendos, porque eu já pago 30% em todos os ativos americanos. E não vale a pena, como eu falei, eu abrir uma conta numa corretora dinamarquesa só para não pagar esses 27% de um único ativo, sendo que eu já pago 30% em todos os meus ativos do exterior. Eu prefiro ter todos os meus ativos num lugar só e pagar esses 27%. A não ser que eu fosse investir em muitas empresas europeias, aí sim eu poderia pensar em abrir uma conta numa corretora lá. Mas, por enquanto, não é o que eu vou fazer. Prefiro pagar esses 27% mesmo de taxação dos dividendos. Então vamos voltar para a ficha técnica. É uma empresa que foi fundada em 1923, ou seja, 98 anos, e fez seu IPO em 81, há 40 anos atrás, e possui no total 43.258 empregados, funcionários, então é uma empresa bem grande. Tem um valor de mercado atualmente de 164 bilhões de dólares. Como a gente viu, é uma empresa sediada na Dinamarca, a origem dela é lá. É uma empresa que está no setor de biotecnologia. Como a gente viu, ela é uma indústria farmacêutica, ou seja, ela produz e vende medicamentos, que pode ser comparada à Hypera Pharma aqui no Brasil. São medicamentos muito diferentes que elas trabalham. Basicamente, a Novo Nordisk é fabricante de insulina, é o principal foco dela, mas ainda assim é uma indústria farmacêutica. E na descrição, como a gente pode ver aí, é uma empresa que possui 50% do market share global de insulina. Ela é a fornecedora líder dos tratamentos de diabetes em todo o mundo. Como a gente pode ver nessa imagem aí, basicamente a Novo Nordisk atua em doenças metabólicas, como por exemplo, tratamentos para diabetes, que é o principal foco dela, tratamentos para obesidade, biofarma, que seria a parte de hemofilia, a parte de tratamentos de doenças sanguíneas e outras doenças crônicas, que seria algo relacionado à doença do crescimento, entre outras doenças metabólicas. E no meio, a Novo Nordisk fala aí sobre o Novo Nordisk Way, que seria o jeito da Novo Nordisk, seria a cultura da empresa, que é muito baseada em negócios sustentáveis. Eles focam bastante nisso. Lendo aqui para vocês a missão da Novo Nordisk,
A empresa tem como missão descobrir e desenvolver medicamentos biológicos inovadores e torná-los acessíveis para pacientes em todo o mundo. Lembrando que a empresa mantém instalações industriais em 7 países, além de filiais e escritórios em outros 80 países. Agora vamos falar um pouquinho sobre o setor. Bem, como a gente pode ver aí nessa imagem, existem basicamente 463 milhões de pessoas com diabetes no mundo atualmente, sendo que apenas 6% dessas pessoas têm controle sobre a diabetes, ou seja, tem um tratamento ali e tem a doença controlada. Então veja o tamanho do mercado que a Novo Nordisk ainda pode atuar, ainda pode crescer. Na parte de obesidade, existem 650 milhões de obesos hoje, sendo que apenas 2% dessas pessoas são tratadas através de medicamentos. Então, novamente, veja o tamanho do mercado que a Novo Nordisk pode crescer. Na parte de hemofilia, 500 mil de pessoas têm algum problema sanguíneo, sendo que mais ou menos 25% dessas pessoas são tratadas. Então, novamente, um mercado considerável. Bem, então é um mercado gigantesco e é um setor que é muito perene. Saúde sempre é um setor muito promissor. As pessoas nunca vão deixar de buscar saúde, de buscar uma melhor qualidade de vida. E, conceitualmente falando, a diabetes não tem cura. Pode ser que exista alguma cura futuramente, não sei. Se você é médico, já comenta aí se pode existir cura para diabetes. E se algum dia existir a cura para diabetes, provavelmente não vai ser por agora, não vai ser tão cedo, pelo que eu conversei ali com alguns médicos, com alguns endocrinologistas. E se alguma empresa tem chance de algum dia descobrir a cura para diabetes, é a Novo Nordisk, já que é uma empresa de biotecnologia que investe bastante em pesquisa e desenvolvimento, o que é mais um ponto positivo para a empresa. E isso já entra em outro ponto, que são as patentes dos medicamentos e dos tratamentos que a Novo Nordisk tem. Como vocês podem ver aí, existem vários medicamentos e vários tratamentos que têm patentes para 2031, 2034, 2028, 2027, ou seja, a Novo Nordisk é pioneira em tecnologia, pioneira no tratamento desse tipo de doença e investe bastante em pesquisa e desenvolvimento. Vamos ver um pouquinho do market share da empresa. De todos os tratamentos de diabetes, cerca de 30% do market share é da Novo Nordisk, 60% do tratamento de obesidade é da Novo Nordisk, ela é a primeira nesses dois segmentos, e na parte de hemofilia ela tem ali cerca de 15% do market share global, sendo que ela é a segunda colocada. Agora vamos ver um pouquinho das vendas da Novo Nordisk por cada área terapêutica. Em 2019, cerca de 80% das vendas é relacionada a tratamentos de diabetes, 8% de hemofilia, 5% de obesidade, 6% de desordens de crescimento e o restante de biofarma. E a gente pode ver que é uma empresa muito diversificada regionalmente, globalmente. 50% basicamente das suas operações é nos Estados Unidos, 19% na Europa, 11% na China, 5% Japão e Coreia e 4% na região latino-americana. Então, apesar de ser uma empresa dinamarquesa, ela basicamente atua em todo o mundo e ganha dinheiro em todo o mundo, o que é muito importante ter essa diversificação, ter receita vindo de todo o mundo. Tá, mas vamos ver a receita em si, do que é que vem de cada medicamento, de cada área ali. Como a gente pode ver aí nessa imagem, existem alguns tipos de insulina, onde tem a insulina de longa ação, tem a insulina premix e tem a insulina de rápida ação. Lembrando que esses números estão em DKK, que é a moeda dinamarquesa. Mais aproximadamente 13 milhões está na insulina de longa ação, 8 na premix e 14 na de ação rápida. E mais 7 nessa insulina humana, o que totaliza 42 milhões só de insulina. Existem alguns outros medicamentos também relacionados a diabetes que representa mais 30 milhões de receita, totalizando de diabetes 76 milhões de receita. Outros medicamentos para o tratamento de obesidade representam 4 milhões e da biofarma mais 14 milhões, que representa a parte de hemofilia e desordens do crescimento, totalizando aí 94 milhões de receita nos 9 primeiros meses de 2020. Lembrando mais uma vez que aqui está na moeda dinamarquesa e não em dólar. E nesse gráfico, a Novo Nordisk mostra que cada vez menos ela depende da receita de insulina. Em 2015, 58% da receita vinha de insulina, mas agora em 2020 já 43% apenas vem
de insulina da receita e 57% vem de outros produtos. Ou seja, a Novo Nordisk quer diversificar cada vez mais para não ficar tão dependente assim apenas do mercado de insulina, o que é muito bom. E outro número muito interessante é que a Novo Nordisk tem uma perspectiva de que nos próximos 5 anos, 70% da sua receita venha de novos produtos. É quase uma VEG da vida. São novos produtos para diabetes e obesidade, e entre outros setores que a gente já viu, mas ainda assim são novos produtos e novos tratamentos que a empresa vem sempre se atualizando e sempre investindo em pesquisa e desenvolvimento, como eu já falei antes, o que é muito bom. Mas agora vamos para a parte boa, vamos para os indicadores fundamentalistas, que é o que vocês gostam de ver. Primeiramente, o retorno histórico. Desde que abriu seu IPO, a Novo Nordisk valorizou 22.000% em 40 anos, um número muito bom. Ou seja, quem botou 10 mil na empresa lá 40 anos atrás, hoje tem zero pra cacete. Como sempre, eu gosto de mostrar o gráfico do lucro cotação, só reforçando que no longo prazo a cotação sempre acompanha o lucro das empresas, como a gente pode ver aí. E vamos para o primeiro indicador, que é o lucro líquido. Olha esse gráfico, que coisa mais linda. Parece uma renda fixa. O lucro constante em crescimento, ou seja, é uma empresa muito resiliente. Próximo indicador, EBITDA, ou lucro operacional. Mesma coisa, crescente. Eu gosto sempre de olhar os últimos 5 anos. Ele saiu aí de 6 bilhões para 9. Teve um aumento de praticamente 50% nos últimos 5 anos, o que é muito bom. Próximo indicador, receita. Mais uma vez, linha reta para cima. Saiu aí de 14 bilhões aproximadamente para 20 bilhões nos últimos 5 anos. Então, receita constantemente crescendo. Ponto para a empresa. Outro indicador que eu gosto bastante de olhar, margem líquida. E é interessante a gente ver que ao longo dos anos a margem líquida vem crescendo. Ou seja, com o market share cada vez maior da empresa, as empresas conseguem ter uma margem maior, porque ela consegue diminuir suas despesas. E isso é o efeito da escala, onde a receita cresce, o market share cresce, mas algumas despesas não crescem proporcionalmente, como despesas administrativas, entre outras. E quanto mais market share uma empresa tem, mais ela vai conseguir ter uma margem, mais ela vai conseguir ser eficiente operacionalmente. E uma empresa que tem 50% do market share de insulina do mundo inteiro gera muito valor para o acionista. Então, como a gente pode ver aí, atualmente a empresa está com 33% de margem, que é uma margem excelente. Próximo indicador que eu gosto de olhar, dívida líquida por EBITDA, que é zero. A empresa não tem dívida nenhuma, tem uma dívida pequenininha ali de 600 milhões para um caixa de 3,8 bilhões, que praticamente isso é não ter dívida. Ela paga essa dívida a hora que ela quiser. Então, mais um ponto positivo para a empresa. E por fim, eu gosto de olhar o payout para saber quais são as perspectivas da empresa. A empresa tem um payout de 48%, ou seja, ela paga metade do seu lucro em dividendos, o que significa que ela ainda é uma empresa que tem muito para crescer, que investe bastante em crescimento. Como a gente viu no começo do vídeo, é um mercado gigantesco que ainda tem muito para alcançar e tem muito para crescer. Então, é uma empresa que a gente espera que cresça bastante e ainda pague dividendos. Ela pode considerar que ela é meio a meio ali entre crescimento e dividendo. Então, qual é a minha conclusão da minha tese de investimento nessa empresa? Bem, é um setor essencial, muito perene, tem números ótimos, tem um crescimento constante, tem uma ótima margem e não tem dívida nenhuma. Não precisa falar mais nada dessa empresa, é uma empresa sensacional. O único ponto negativo que eu vejo é grande parte da receita ainda ser de insulina, onde 40% da sua receita basicamente é de insulina, mas que, como a gente viu, isso vem mudando. A empresa vem investindo em outros produtos que vem aumentando sua receita e deixando cada vez ela menos dependente de insulina. E quanto eu vou investir na minha carteira na Novo Nordisk? Bem, o que eu defini foi 3,5% da minha carteira total para investir na Novo Nordisk. Já fiz um aporte nela, vou mostrar para vocês no próximo vídeo o aporte que eu fiz e como ficou a minha carteira. E pelo vídeo de hoje é isso, pessoal. Deixa seu like, se inscreve no canal para continuar recebendo análises de empresas sensacionais, das melhores empresas do mundo, e até o próximo vídeo.